esse vídeo é para encerrar a questão de Antigo Testamento. Já gravei o primeiro vídeo, vocês já devem ter assistido ele, mas eu achei importante também falar ou enfatizar mais sobre a composição do Antigo Testamento. Nós cristãos pegamos o Antigo Testamento já fechado pelos judeus, como eu disse sobre os apócrifos, citei já sobre o Antigo Testamento. Quando Jesus veio para a Terra, os livros que Jesus tinha em mãos, que não eram como livros ainda, mas eram rolos escritos, enrolados ali, já estava feito. Então Jesus já tinha os 39 livros que nós temos no Antigo Testamento hoje em suas mãos, já estavam ali. E Jesus tinha esses livros em hebraico e algumas partes em aramaico, que é um dialeto bem próximo do hebraico também. Trechos, por exemplo, de Daniel estariam ou estão em aramaico também. Mas tinha também à disposição dos judeus já na época de Jesus o Antigo Testamento traduzido para o grego, que nós chamamos de Septuaginta, ou a tradução dos 70. Tem uma história bonita contada sobre ela, que um rei naquele período de Israel chamou 70 tradutores da Bíblia, ou 72 tradutores, para traduzir cada um deles separadamente no Antigo Testamento para o grego, para que ele compreendesse. E cada um traduzia separado. E se ele juntasse todos esses livros, teriam que ser iguais, para que ninguém tivesse mentido para ele. E quando ele junta, compara os 70 escritos, os 70 são iguais, para surpresa dele ali. E eu acho que, se não me falha a memória, em um ano eles fizeram essa tradução. Diz a história. Eu não acredito, particularmente, para mim é mais um mito isso daí. Mas na época de Jesus já tinha essa tradução em grego. Então tinha à disposição o hebraico, tinha à disposição o grego. E esses livros foi conservados pelos judeus até ali, todo o Antigo Testamento. E a partir desse momento que os judeus conservaram esses livros, os cristãos já pegaram eles prontos e conservaram pela igreja cristã também cópias do Antigo Testamento, seja em grego, seja em hebraico e depois em outros idiomas. Importante sabermos para que isso aí também, para a confiabilidade dos textos. Os textos do Antigo Testamento que nós temos são tão antigos quanto textos sobre Sócrates, sobre Platão, sobre Parmênides e vários outros filósofos que nós temos naquela época, até sobre os contos que nós temos da mitologia grega ali. Os livros do Antigo Testamento são anteriores a eles, as cópias que nós temos. E nós temos muito poucas variações desse texto. Alguns críticos modernos tentam colocar milhares de divergências, mas elas são baseadas em textos achados na modernidade e que nós nem sabemos a qualidade desses textos. Em outros, é a forma deles interpretarem. Pensem no nome Augusto. Se eles acharem um texto falando o Augusto gravou um curso, se o Augusto tiver escrito com U no Augusto, ou se ele tiver escrito com L, são duas variações. Se o O lá no final de Augusto tiver um U no lugar de eles contarem 3 variações, na verdade passaram para 4, que se multiplica. Se a palavra curso eles acharem com O e com U, já seria mais uma variação, mas como eles estão contando de outra forma, para cada forma que acharem, seria multiplicado. Então passaria de 4, no lugar de 5 para 4 vezes 4, seria 5 vezes 5, então 25 diferenças. E assim você vai acrescentando. Cada vez que você acrescenta uma variação, você não soma de 4 para 5 para 6, mas você multiplica. É exponencial cada uma das variações. Porque cada texto tiver uma palavra diferente, que for diferente, para ele é uma variação diferente. Isso vira um número estrondoso. Isso é mentir com a estatística. Tem livros falando sobre isso. Eu até aconselho alguns para vocês depois, não sei se vai aparecer aqui na estante, comentários do Antigo e do Novo Testamento ali. Mas basicamente são essas informações que nós temos. Então, de coração, eu falo para vocês, o que nós temos hoje de Antigo Testamento é confiável. Nós temos o Antigo Testamento massorético, que é muito confiável. É um texto que estava na época de Jesus ali e que foi conservado pelos judeus e pelos cristãos. Hoje nós temos um texto mais moderno também, do hebraico ainda, que são o texto crítico. Mas esse texto crítico é o que eu estava falando, é uma colcha de retalhos que eles fizeram. Pegaram vários textos modernos que acharam na caverna Qumran ou outros locais e foram remendando o que aqueles estudiosos, críticos literários ali achavam os melhores. Mas não tem uma base histórica, não tem uma análise feita sobre eles. É o que esses cientistas realmente acreditam ser os melhores.
Então, quando nós pegamos as traduções NVI, NTLH, Nova Almeida 21, eles utilizam esse texto crítico para as traduções. São esses textos modernos, NVI, foram textos feitos com essa coxa de retalhos. O legal da NVI é que o que tem de diferença desses textos críticos do Antigo Testamento para os maçoréticos, eles colocam como nota de rodapé, então você consegue estudar isso ainda, mas dificulta já. Se você pegar traduções como a King James, original, não atualizada, atualizada pega o texto novo também, mas a King James e Almeida Corrigida Fiel ACF, esses textos vão ter a tradução utilizando o texto maçorético, que é um texto mais fiel, que foi o texto preservado pelos judeus e pela igreja cristã. Então, King James, não atualizado, King James normal, e Almeida Corrigida Fiel são textos melhores para fazermos teologia, para estudarmos, porque vai ter realmente textos ali que eles modificam e que prejudicam a nossa leitura. Hoje, graças a Deus, não é nada gritante que prejudicaria a nossa fé, mas como eles continuam a trabalhar nesse texto crítico, a longo prazo nós não sabemos o que virá a acontecer. Então, incentivo você a ter uma Almeida Fiel, Corrigida Fiel ou uma King James, sempre para consultar textos que você achar difícil ou que se tiver alguma dúvida, lê nela também, tá? Então, esse é um vídeo que ressaltei alguns pontos do Antigo Testamento sobre o cânon e fica aqui um grande abraço. Deus abençoe vocês.